Crise dos mísseis de 62. Entre os dias 14 e 28 de outubro de 1962, o mundo viveu a iminência de uma guerra nuclear. O medo de que houvesse uma nova guerra já existia devido à tensão polarizada existente entre o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o bloco capitalista, liderado e capitaneado pelos Estados Unidos. A descoberta de mísseis soviéticos em Cuba acirra ainda mais o conflito entre as potências polarizadas, as potências mundiais que rivalizavam na chamada Guerra Fria. Revolução Cubana é um episódio que marca a adesão do país latino ao socialismo como sistema político e econômico. Durante a Revolução Cubana, os revolucionários Fidel Castro e Che Guevara fizeram a deposição do presidente Fulgêncio Batista. Fidel cria o Partido Comunista de Cuba e inicia uma aproximação da ilha caribenha com a União Soviética. Os laços entre os países se solidificaram quando contra-revolucionários treinados pelo Serviço de Inteligência americano, a CIA, tentaram tomar o poder. A relação da potência americana com as ações que resultaram na invasão da Baía dos Porcos e consequente batalha de Playa de Ron motivou o governo cubano a ceder território para que a União Soviética instalasse seus mísseis. Esse foi o cenário histórico que desencadeou a crise dos mísseis de 1962. Aviões de espionagem das Forças Armadas dos Estados Unidos descobriram a existência da base de mísseis no território cubano. Os projéteis estavam direcionados para o solo americano e seriam capazes de atingir a cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, em até 15 minutos, caso fossem disparados. A presença dos mísseis em Cuba preocupa o governo americano, tanto por conta da posição estratégica em que a ameaça estava situada, quanto pela possibilidade de que o país viesse a sofrer com os mesmos horrores que havia causado nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Diante desse cenário, o presidente John Kennedy agiu com cautela e não atacou a ilha caribenha. Em 27 de outubro de 1962, um avião americano foi derrubado pela artilharia cubana. Esse evento foi o momento mais crítico da crise dos mísseis e criou o medo mundial de que ele fosse o estopim para a guerra nuclear. A principal reivindicação do governo americano era de que os mísseis fossem retirados do território cubano. Os Estados Unidos já haviam provado ao Conselho de Segurança da ONU a existência dos projéteis. Os países não chegavam a um acordo, pois a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também se sentia ameaçada pelos mísseis norte-americanos instalados na Turquia. Em 28 de outubro de 1962, ambos os países conseguem chegar a um acordo. A nação soviética comprometia a retirar os mísseis instalados na ilha caribenha e abandonar a construção das rampas de lançamento. Requereu do governo americano o compromisso de que não atacaria. Alguns historiadores contam que, extraordinariamente, os Estados Unidos também se comprometeram em remover os mísseis da Turquia. Chega ao fim a crise dos mísseis, pelo menos temporariamente, e acordos diplomáticos importantes foram traçados entre as superpotências. Em 1963, elas acordaram a proibição de testes com armas nucleares.